Eu queria somente acrescentar algumas coisas ao vídeo anterior, que é o seguinte, eu acabei por não explicar uma coisa. Quando eles usaram este tal André, este tal indivíduo como manipulador, porque, e depois houve uma parte que era só eles a falarem de TBBs e não sei o que, eu acho que eles tinham de reproduzir, porque eu tinha dito isso também no vídeo do que eu tinha falado acerca das vítimas monarcas, dias antes do primeiro manipulador me aparecer, no café, e isso tudo, e eles tentam mesmo reproduzir as vítimas, mas com alguém escolhido por eles. Porque assim, as pessoas que são escolhidas como vítima monarca porque têm algum dom, alguma característica que eles pretendem usar a favor de serviços de inteligência, não é por inteligência, ou é porque têm algum dom, como cantar bem, ou como ser muito carismático, tem sempre algum dom, e eles gostam até, na parte da reprodução, de cruzar com quem eles julgam que é mais, tipo como se faz com as éguas, tipo isso. Ou como se faz, eles tentam escolher até isso, e claro que não é para constituir família que eles metem uma pessoa no nosso caminho, é só mesmo para isso, e é de acordo com os padrões deles, de que eles consideram que vai ser mais propício. Até porque isto do projeto Monarca, eles gostam de que seja multigeracional e usarem depois filhos de vítimas também, continuarem o processo. Então, isto só para dizer que eles usaram esse André com essa tal mulher, não foi por acaso. Depois, quando eu descobri a identidade dele, né, que ela era no Facebook e tudo isso, eu vim a descobrir que ele tinha escrito um livro também com ela, com essa mulher. E ele aí identificava-se como amigo dela, como sendo os dois sendo amigos. Era por isso que também nos desenhos animados, e quando eu descobri isso, era depois a toda a hora amigos com privilégios, ou seja, a dizer que amigos que dormiam juntos e tudo. Mas foi uma jabardice, era coisas mais nojentas que se pode imaginar. Era, porque ele no princípio, quando eu ouvi com ela, eles no princípio queriam que eu pensasse que era uma coisa inocente. E então nesse dia que eu vi a primeira vez com ela, depois cheguei a casa e no site era um tipo muito parecido com ele, esses sites de assédio que eles usam sempre. Eu depois explico como isso funciona e quais são os sites. Eu tenho provas de tudo isto, tudo o que eu estou a dizer, eu tirei capturas de ecrã, tenho provas. E então eles metiam um tipo muito parecido com ele, ao lado de uma mulher, e assim com um cartaz pequenino, tipo um cartão na mão, a dizer: é minha irmã. Então a partir daí, no princípio eles não queriam que eu pensasse que havia algo com eles, porque isso faz parte do truque, não é? Parecer primeiro que não há interesse nenhum, e depois parecer que aos poucos ele está-se a desinteressar de mim. Primeiro eles têm que fazer com que eu pense que o tipo está interessado em mim, que é para me conectarem com o tipo e para eu ficar com o ego alto. E depois, como eles tentam que a pessoa se interesse por essa pessoa, é depois tentá-la desviar, põe uma ou outra mulher que eles tentam criar intrigas para que a gente acabe rival, e depois põe como que a mulher a interessar-se, a aparecer interessar-se pelo tipo, porque depois aí já é um caso de rivalidade, é um truque psicológico, não é? A mulher vai querer só que a rival tem, ou que quer. Eles funcionam assim, a manipulação, para eles colocarem manipuladores afetivos para controlar e manipular a vítima. Mas então, isto não foi por acaso deles escolherem este indivíduo com esta mulher que supostamente eram amigos, não sei desde quando, porque isto aqui pode ter sido tudo montado. Eles tinham isto planeado desde antes do Covid, eles já sabiam tudo o que iam fazer, eles fazem as coisas assim, premeditadamente e com um bom tempo aliás, vê-se isso pelas coisas que eles fazem na sociedade mesmo. Não foi por acaso que eu sabia que eles iam fazer isso do Covid e provei isso. Eles deixam sempre rastro, eles são muito meticulosos e muito sistemáticos. Eles planeiam muitas coisas antes, com antecedência. Eles são fabianos. Os fabianos tentam dar sempre muito tempo, fazer as coisas lentamente. É por isso que até o símbolo deles é tartaruga. Eles querem que naturalmente se vá percebendo o que prevalece, e o que prevalece será o mais forte, será o que eles têm vantagem, o que será do interesse deles. Funciona assim um bocado. Então não foi por acaso, só queria dizer uma coisa, não foi por acaso que eles usaram estes dois tipos, e que eles têm essa história ali, não é? Que eles sabiam que eu ia descobrir, que eles plantaram tudo, eles fizeram de propósito que eu fosse descobrir todas estas coisas do indivíduo, não é? Ao mostrarem-me o livro, mostrarem-me a identidade dele, e depois nas próprias publicações que eu identificava, mostrava o Facebook dele. Eu acho que eu ia ver.
Eles me fizeram este propósito outra vez para mimificar, que eles fazem sempre isto, os jogos são sempre de imitar coisas que a gente tem valor ou que a gente tem um significado e que tenha um simbolismo para nós e em que a gente de algum modo encontre segurança ou, enfim, que não tenha um caráter pejorativo, mas tenha um caráter vantajoso para nós, e eles vão usar isso mesmo para inverter o jogo, para usar essas características no que representa a eles e pôr o contrário no que representa a nós, fazendo através de jogos e simulações, que eu já expliquei. Mas isto para explicar que não foi por acaso, que eles tinham escrito um livro, que eles escolheram estes tipos que tinham escrito um livro juntos e que eram amigos. É exatamente o que aparece no vídeo. Foi para tentar imitar o tal vídeo do Minhas, que fala da construção da minha casa, aquele vídeo dos desenhos animados, em que se vê um livro, não é? O livro das aventuras, que eu dei o significado disso como o meu livro com Cristo. Eu dei muito significado, pronto, o significado que eles ouviram quando eu estava a fazer o meu vídeo e tudo isso. Era o passarinho e o meu livro, que era e as escrituras. Mas eles, como queriam exatamente passar para o lado deles toda a simbologia que eu dei, usaram esses tipos, porque é como ali no vídeo, não é? Aparecem dois personagens que são amigas desde criança. Eles não devem ser amigas de criança, como é lógico, mas devem ter tentado isso, que eu pensasse isso, e com um livro em comum, não é? Eles fizeram toda a forja. E até isto, Espanha, a Espanha, nesse vídeo aparece uma parte com um avião a dizer Venezuela, que eu tinha dado o significado, que era a tal viagem que eu faria quando isto fosse provado para reconstruir a minha casa. E nesse vídeo vê-se a reconstrução de uma casa, obras, por isso é que eles andam estavam com essa tipa no café a atormentar-me com essa tipa e com o tipo, e com joguinhos o tempo inteiro. Ao mesmo tempo no prédio ao lado aparecia-me uma Paula cada vez que eu saía, que há uma Paula, eu conhecia já, que é muito amiga dos manipuladores e operativos do meu prédio. Quando foi do carro sucate, essa Paula estava metida, estava à porta a fazer o jogo todo com eles. Ela é parte, também integrante sempre. Então eles começaram a usar essa Paula, que tinha o mesmo nome da tipa, e fizeram obras. Isto foi em junho, quando estava esse tema da operação da minha mãe, e em junho, no princípio de junho, eles a fazerem obras no prédio ao lado, tipo, a passar constantemente, porque era a tal reconstrução da casa dela. Foi por isso que eu pus uma publicação até a falar da casa. Não se pode construir uma casa nova com os tijolos de uma velha. E tudo isto foi jogo com eles. Tudo isto que eu coloquei era exatamente para eles a tentarem apropriar-se, entre aspas, do meu simbolismo, mas nunca cabe no meu simbolismo, porque a casa teria que ser nova e no outro sítio, em todo o simbolismo que eu dei. Mas eles fizeram isto, e isto de eles terem um livro, eles queriam que eu visse isso, terem escrito um livro juntos e tudo, porque é o simbolismo e é o que está no vídeo, é o simbolismo do vídeo, dos desenhos animados, é o tal casal que aparece, mas pronto, é isto mesmo que eles fazem, é tentar apropriar-se de todo o simbolismo que eu dei comigo para me tentarem tirar de fora da história, com forjas, claro, e com falsos símbolos plantados e falsas induções, e passar para o lado deles do mesmo modo, não é? Então, para explicar isto. Outra coisa que eu queria dizer aqui, que eu não mencionei no vídeo, foi que ao mesmo tempo que eles puseram este indivíduo, e esta mulher, a tentar formas de abuso contra mim, de assédio, de abuso e de agressão e de abuso, de trauma. Eles fizeram como fizeram, por exemplo, há uns anos, quando eles começaram com isto da Joana, a usá-la como símbolo, em vez de ser a tal Manuela Fonseca, quando começaram a alargar para usar também a Joana. Tem a ver com tudo isto, teve a ver com a tal história do tema Agar e Sara. Por isso é que eles usaram o tema princesas, porque Sara simboliza princesa. Como eu dizia que era descendente da mulher da fé, não é? E que eu era de Sara e era como Sara e a outra que era Agar, então por isso é que era a toca das princesas, porque eu dizia também, e é verdade, não é? Porque diz as escrituras que Agar foi a mãe dos príncipes da Arábia, como está nas escrituras. O príncipe não é príncipe enquanto nada monarca, enquanto poderoso. E então foi por isso que eles usaram a troca das princesas, porque do lado deles estava o príncipe, e eles usavam sempre o tema do príncipe, enquanto o indivíduo era sempre o príncipe, todo lado. Eles usaram até os carros da Casa de Bragança, quando começaram a aparecer do tipo, exatamente porque a Casa de Bragança é uma casa brasilada, era a tal madrinha da minha mãe e tudo isso. Eles usaram vários estratagemas. Mas foi por causa disso, da troca das princesas, por causa de Sara, que significa princesa, não é? Enquanto sendo Deus o rei, sendo Jesus o nosso rei. E eu dizia que até o meu nome significa mulher livre, como é conhecida Sara nas escrituras. E a outra junta do nome todo tinha Agar e Fonseca.
Fonseca, que é a etimologia de Fonseca, como eu vi um historiador, tinha lido do historiador qualquer coisa Leite a dizer isso. E então, como eles tinham feito na altura que eles começaram o tema com a Joana, a neta dela, que eu volto a dizer, não é nada pessoal, eu não sei se a pessoa está envolvida ou não, eu presumo que talvez esteja, porque eles costumam, mas não tenho a certeza, não estou a dizer que está. Eu tenho várias gravações, às vezes suspeito, mas não conheço a cara, porque quando eu a conheci foi há muitos anos, não é? Foi há muitos anos, agora eu não sei, não é? Já foi há anos, e eu sou muito má fisionomista, mas também já passou muito tempo. Mas como eles fizeram na altura, por exemplo, há uns anos que eles fizeram, uma forja que eles me fizeram foi o seguinte: eles queriam apanhar provas que eu tinha num computador que eu tinha, num computador meu, e variaram-me o computador. A variar-me o computador, eles sabiam que eu tinha que levar o computador a algum lado para arranjar e tentar recuperar o computador. Eu levei a um sítio, aqui perto da minha casa, que é ao pé da Câmara Municipal, por exemplo, da Almada. Por exemplo, não, é mesmo, é em frente. E fica em frente fica assim uma fontezinha. A fonte seca, tema, era maravilhoso para eles atuarem. E começaram logo a atuar. Eu fui lá a primeira vez e tudo, depois fui lá outras vezes, tive que ir várias vezes, não é? No decorrer do processo, enquanto o computador estava para arranjar. E as forjas o tempo inteiro, eles tinham aquela água que se tira água com copos e aquelas máquinas, a água era forjas o tempo inteiro. Era só dicas indiretas com a água, que eu não vou entrar nisso, mas eu tenho as gravações disso. Mas tudo bem, mas depois fui buscar o computador. Mas quando eu deixei o computador, como eu sabia que eles queriam apanhar, era as provas, e que eles estavam a querer que eu fosse levar o computador para arranjar, para eles me apagarem o que eu tinha no disco, eu tirei o disco. Antes de entregar o computador, pedi para tirar o disco à minha frente, não é? E fiquei com o disco. Como eles ainda queriam apanhar o disco, é que eles fizeram. Quando as pessoas que foram comissionadas, não é? Foram comissionadas, não foram as pessoas diretamente que me fizeram mal, mas eles foram lá e as pessoas puderam colaborar. E quando eu fui buscar o computador, disse: olha, não se importa só de pôr o disco, mas aqui à minha frente, se faz favor. E ele pôs o disco e disse-me: o disco não está a pedir a password. Eu tinha até a password apontada, não é? Uma coisa que usava o tempo inteiro e tinha deixado apontada. Eu disse: mas esta password, porque é que não está a dar? Não sei, pode ter sido um vírus. Não está a dar a palavra-chave, não está a dar a palavra-chave. Atenção, é com isto que eles fazem os jogos. É através de palavras, gatilhos por palavras-chave, por palavras específicas e por símbolos. Então, ali a palavra, o tempo todo era a password, não é? E a palavra-chave, que é a palavra-chave. Não estava a dar, não se podia abrir o computador. Ao mesmo tempo estava nessa altura o tema do alto-minho, que é o tema de eles quererem forçar-me a abrir uma porta. Então explico o que é que significa, abrir-lhes uma porta. Então eles, era tocarem-me a campanha o tempo inteiro, foi quando eles começaram a variar as coisas, que era para eu receber as pessoas e os funcionários, para arranjarem as coisas, para me tentarem forçar a abrir a porta, eram as encomendas que eu dizia, tinha um papel na caixa de correio para dizerem para pôr na caixa de correio, era baterem-me à porta constantemente que tinham ali a encomenda. Enfim, foi várias forjas assim, que é o costume. E então, portanto, o tema era abrir a porta e a forja que eles estavam a fazer era com o meu computador. Nesse dia que eu fui buscar o meu computador, portanto, o técnico me disse que estava arranjado, então o computador não entrava a palavra passe e o homem acabou por me dizer que era falso. Foram eles, de certeza, que me ensinaram para dizer aquilo, para ver se eu deixava lá o disco, para ele tentar arranjar o disco. O homem o técnico disse-me: pois isto deve ter sido um vírus. Pode ter sido um vírus e a palavra-chave não dá, porque eu tinha a palavra-chave até assente, não é? E tinha usado, já usava há muito tempo. Deve ser um vírus. E eu assim: olha, estes foram eles. Mas depois tive a confirmação mais tarde, que saí dali e fui ao cafezinho que eu frequentava na altura, que era da padaria, e fui lá, assim que lá chego, era a funcionária, uma funcionária para outra: Joana, olha a chave, toma a chave, já fechei a porta, toma a chave. Eu gravei isto. E é assim, eles nessa altura eles fazem isto, para eu perceber, não é? E estava o tema da Joana já, não é? Ou seja, eles a dizerem que a Joana é que tinha a chave e que eu estava com a porta fechada, quando eles abriam a porta, que ela tinha fechado a chave, coisa assim. As provocações são sempre à base disto. No projeto Menor, as humilhações e os tais jogos sádicos e os tais jogos místicos e de sadismo e de provocação e de ofensa
Nem sempre é coisas tão simples assim. Eu estou a tentar também mostrar as coisas mais simples, porque há outras que são muito complexas e vêm de muitos jogos e de muita padronização e são mais complicados de explicar quem está por fora, não é? Porque às vezes duram anos estes jogos. Alguns temas duram há anos que eles praticam comigo e vão sendo acrescentadas coisas cada vez que é jogada uma batalha, digamos assim, são acrescentados símbolos, é acrescentado conteúdo. É difícil, não é? Eu estar aqui a explicar em pouco tempo coisas que foram criadas em anos e que são muitas coisas muito simples. Mas, portanto, quando fiz o computador, por exemplo, isto para dar um exemplo, nesse sítio onde eu frequentava era uma Joana. Nos correios, nessa altura, a funcionária entrou uma Joana. No chinês, na loja de chinês, de pessoas chinesas que eu comprava as coisas para casa e essas coisas, né? Tem um pouco de tudo. Entrou uma empregada, era Joana. E ela mesmo fazia questão de me dizer que estava a tirar um curso de criminologia. Tem tudo a ver, não é? Com quem ela estava a ajudar e que me ensinou e tudo isso. Eles põem pessoas de propósito, já com algum treino, com algum conhecimento e com alguma, enfim, preparação. O McDonald's onde eu ia, entrou uma Joana, tudo ao mesmo tempo. No tribunal, que eu nessa altura ia com alguma frequência ao tribunal, estava a tratar de várias coisas, a oficial de justiça, uma Joana. Foram feitas vários teatrinhos, inclusive com essa funcionária. Como era o tema da água e tudo, eu a sair da secretaria e tudo, e ela a vir atrás de mim, e para a casa de banho aparecer um segurança ao mesmo tempo. Vais buscar água? Coisas assim. Faz parte dos temas, é as coisas que eles usam sempre, eu sei quando são condicionadas e outras coisas mais. Enfim, por todo o lado. Eles colocaram Joanas nos sítios habituais onde eu ia. Era por todo o lado, o assédio ser constante. Não foi ao mesmo tempo, em todo o lado. Apareciam novas empregadas ao mesmo tempo. Isso gravado, tem essas coisas gravadas. E mais sítios, eu já nem me lembro, porque era por todo lado. No supermercado também. Eu sei lá, era por todo lado. E não só isso. Quando eles começaram a fazer isso e começaram a falar disso, exatamente como eles fizeram agora com o André. Eles meteram este André, em novembro, né? Apareceu logo no supermercado um tipo, chamava-se André, que eles fizeram uma data de forjas, um tipo, com esse tipo também ao mesmo tempo. Na tal ponte do meu caminho para cá, que eles começaram a usar também um outro cartaz, depois já não estava esse das princesas, né? Estava numa outra ponte, eu, como digo, venho por um caminho ou por outro, e eles apanharam os dois pontos. Então era cartaz Andrew Sisters, irmãos de André. Tenho a opção de dizer no supermercado, começar a dizer, André, Andreias, por todo o lado. Eles usam ao feminino ou ao masculino, como eles fazem, por exemplo, na Associação Manuel Fonseca. Eles sabem que eu sei, tanto está no feminino como no masculino, quando não são nomes muito corriqueiros, não são Maria, ou são nomes assim mais não, mas eles usam nomes que não sejam assim tão corriqueiros para eu perceber, não é? Enfim, agora também foi Andrés por todo lado, e Andreias. Nessa tal padarinha também uma Andreia, sei lá, fui vários sítios. Eu ia ao supermercado, eles usaram vários símbolos para me fazer lembrar do tipo quando eu saí de lá, do indivíduo. Porque o que eles queriam era quando tivesse chegado a esta parte que já tinham planeado, a tal explodir da bomba, que já vinha do Carolina Parakeets e que era o fim do Covid, eles tinham que fazer um ritual simbolístico, que eles fazem sempre, nos jogos comigo e nos jogos até ocultistas em que eles usam a indústria de divertimento e tudo, as pessoas se verem, eles fazem sempre isto, eles deixam sempre a marca, até para fins históricos, digamos assim. E então eu já tinha planeado isto, tanto que eu pus a prova, quando eu sabia quando era a altura, eles iam me dar sinal, e a altura foi eles porem um placar aqui, mesmo antes de começar isto dos vulcões, com um cartaz daquele tal filme que eu disse, que é a prova, que eu sabia que eles iam fazer isto do Covid e tudo isso, que era do Return of the Living Dead. Quando eles meteram aqui, eu sabia, eles estão a dizer que agora vão para a parte final do Covid, eles não podem avançar mais, não podem estender mais a coisa, eles estão a dizer que é a parte final que eles vão executar, como no filme, a parte final é queimar, é uma bomba, e eu sei que estes vulcões são com bombas, das cheias não, das cheias é com o ar, com as antenas, e não sei se outras medidas, não é? Porque não se presumo que seja com o ar, porque o ar que eu sei que eles conseguem controlar muito o magnetismo da atmosfera e conseguem criar não só problemas com as placas, as placas, não é? Que criam os sismos e os terremotos e tudo, como também a nível climático, porque altera o magnetismo da crosta terrestre e da atmosfera. Não sei exatamente como eles fazem isso, sei que
Eles têm a possibilidade de fazer isso, eu sei que o ARP é uma dessas possibilidades. Sei que os vulcões foram usadas bombas, por isso é que no dia anterior ainda não tinha sido a erupção, era só helicópteros em cima da área e tudo, e foi o exército, era o exército. E então eles, quando foi isso o André, também pediram Andrés e Andreias, assim, por todo o lado. E eles criaram vários símbolos para me lembrar do indivíduo, porque eu saí de lá ainda antes disto, eles tinham tudo planeado. Por isso é que eu meti o tal vídeo da Pink, que era uma prova, que eu deixar um rastro, que eu sabia que eles iam fazer isto queimado, tem um vídeo, eu vou pôr aqui o vídeo depois por baixo. E depois mostra a prova que eu tinha, eu fiz o download até no meu Américo, que eu tinha no meu telemóvel, para ficar com a prova, não é? Para provar que eu sabia que eles iam fazer, porque eles meteram ali o cartaz fora, mesmo aqui à saída, e eu sabia que era essa parte que eles iam executar, queimar a parte do final, que era a bomba, e o queimar a cidade, depois das pessoas infectadas, uma cidade infectada por um vírus. Por isso é que eu pus o vídeo da Pink e logo a seguir, poucos dias depois, não é? Foi a tal história sei lá, foi uma semana, o que é que foi logo a tal história do vulcão. Eu sabia que era esta altura, eu até pensava que era dia 1 de outubro, mas eles fizeram o aniversário da minha caturra. Eu pensava que era para aí o sacrifício que eles estavam a preparar e o fim de todo este episódio do Covid que eles criaram, os jogos que eles criaram. E por isso eu pus esse vídeo em que aparece tudo queimado, que aparece a Pink, não é? Cantora. E para eu vir aparece ela a ficar queimada no fim, a ficar toda queimada, a ficar toda desfeita e tudo queimado. Era exatamente eu deixar o rastro que eu sabia que eles iam fazer isso, que é a parte final do tal Return of the Living Dead e a parte final da simbologia que eles deram no Covid. Não é? Sabia? Isto são tudo jogos, isto não são coisas inventadas ou invenções ou a pessoa a querer dar significação. Isto é o projeto da marca, são estes jogos e eles usam as coisas mesmo. Eles usam as coisas da sociedade, indústria de entretenimento, eles usam filmes, eles usam muitas coisas, não só comigo, com outras vítimas de marcas também, não é só comigo. Isto é, se forem ter com a Britney e acreditarem no que ela diz e ela não tiver medo, ou com outras pessoas que eu sei afirmativamente, porque eu sei o que elas passam, fazem com elas, eu vejo fazerem com elas o que fazem comigo, elas vão dizer o mesmo, fizeram com elas estas coisas. Então eles fazem isto, meteram os Andrés também por todo lado agora desta vez, como tinham metido as Joanas por todo lado naquela altura que quando eles começaram a usar a imagem de Joana no símbolo como, e eu volto a dizer, não sei se a pessoa está envolvida, não estou a acusar ninguém, pode ser só um símbolo, assim como eu também não é nada, eu nem conheço a pessoa, passou um tempo, nem sei se a pessoa está de certeza envolvida, é só um símbolo que é usado nos jogos, para mim é só isso, pelo menos para mim. Assim como da tal minha manipuladora, a mulher já morreu, não achava nem que fosse bonito da minha parte estar a fazer isto por vinganças, e eu não faço isso, eu faço porque é a única maneira de eu provar, eu não falaria disso, não é? Já passou um tempo e não acharia que ser bonito, nem ético da minha parte, se fosse uma coisa gratuita, mas não, é porque é uma coisa edificante, que eu tenho que falar nela. Não é nada já, nem, já passou um tempo e ela já, enfim, ela já recebeu por tudo o que fez, não é? E não havia mais necessidade disto, nem era da minha índole, não achava bonito eu estar a fazer isto. Mas então fazer isto não é já nada pessoal, eu também uso como símbolo, uso a imagem como símbolo, não é já nem nada, a ver mesmo muitas vezes com a pessoa, às vezes até tenho pena, lembro-me de certas coisas, mas é porque é a única maneira que eu encontrei de conseguir provar, foi entrar neste jogo. E também usar como símbolo e jogar com eles nisto, é a única maneira que eu tenho de recolher provas, é a única maneira que eu tenho. É realmente também entrar no jogo para travar isto, senão não vai travar, não vai parar. Então fizeram isto com o Andrés por todo lado. E há uma coisa que eu tenho que explicar. Nestes dias que eu estava a fazer isto da queda, que significava a queda da minha casa, isto do ataque, da queda das casas pelo vulcão e pelo fogo, que era o final, que é tanto na queda da Babilónia, a Babilónia fica queimada, como no final dos vídeos, né, dos tais vídeos que eu disse que eu denunciei, que eles estavam a preparar o Covid e que eu sabia que eles estavam a preparar o Covid depois da cidade infectada por um vírus, acabam os dois filmes com tudo queimado, com uma bomba atómica a queimar tudo. Eles usaram essa simbologia, não é? Usaram muito essa simbologia e foi devido a essa simbologia que já
vinha depois de ter iniciado o Covid, mas que veio em janeiro com a tal queda das duas mulheres negras. Atenção que eu não sou racista, não tenho nada contra pessoas negras. Os meus irmãos em Cristo são negros, eles muitas vezes até, foi só por causa disto, desta história dos hebreus, e eles tentam sempre usar etnias muitas vezes contra nós para tentar depois também usar isso contra nós. Porque é racista, xenofóbica, não tem nada a ver com isso. É lógico que eu não gosto dessas duas pessoas, como é lógico, não são pessoas que realmente me sejam da minha simpatia, mas é como eu digo sempre, e até com eles eu digo isso sempre, há pessoas boas e más em todo lado, em todas as raças. O ser humano não é pele, é alma, não é caráter. Mede-se um ser humano pelo caráter, não se mede pelo corpo, não se mede pela pele, e são vestes que as pessoas têm, temporárias, não é? Todas as pessoas vão perder as vestes. O problema é como a queda da Babilónia, não é cair o problema é cair, todos vamos cair, porque todos vamos morrer, e significa a destruição da Babilónia, por exemplo, significa o final, não é? A total destruição, assim como nós todos vamos ser destruídos, todo o nosso corpo vai ser destruído. O problema não é a queda, o problema é não ter depois quem nos levantar, e a pessoa morrer sem ter como se levantar, isso é que é o problema, porque aí todos vamos cair, o problema não é cair, o problema é depois não levantar. Então quando eles começaram a usar isso das quedas e tudo, quando veio isto do vulcão, eles continuaram com o tema das pontes, a tentar puxar esse tema das negras. Como é que eles fizeram isso? Já não punham negras, apesar de eu ter sempre bicicletas ali, gravar, eles a fazerem provocaçõezinhas e gracinhas e ofensazinhas com bicicletas, a passarem bicicletas, mas eles arranjaram uma outra maneira. Como o tema com essas mulheres tinha sido pela roupa, pela levarem vermelho, como era a música, que eu ia ouvir nesse momento, quando elas vinham tentarem bater contra mim, tentar fazer-me parar, porque eu ia ouvir, estava a ouvir não só essa música do Doors of Zion, mas estava na altura a ouvir também o Unstoppable da Cia, então eles queriam me parar, e por isso é que as tipas, quando eu estava a passar na ponte, nessas alturas que elas vieram ter comigo, eu ia ouvir em modo de repetição essa música, o Doors of Zion, though your clothes are like scarlet, they will be white as snow. Como eles, agora que eu tinha denunciado isso tudo, e das negras já nas escadas e tudo, eles não queriam mostrar mais as negras por causa disso, para eu não falar nisso, o que é que eles fizeram? E como o tema das negras tinha começado por carro sucata, com o tema do carro a simbolizar o corpo, eles fizeram o carro todo destruído, com uns versos que eu tinha feito, e depois explicarei isso. Eles começaram a usar carros, nessas mesmas pontes, a colocar um carro vermelho. Agora, quando foi isto quando fiz o vulcão, de eu saber e de eu ter ouvido, não é? E de que ia denunciar, eles meteram um carro vermelho com o símbolo do leão, o Pajot, que é o símbolo da Joana, não é? Que o último nome dela é Leão, e um carro vermelho, e era eles a dizerem que era vingança, não é? Porque tudo isto tinha começado pelo tema do carro sucata, que era o tema julgamento, enquanto estava a decorrer o meu processo em tribunal, é que eles meteram isso do carro sucata, que significava, depois eu explico como foi esse tema do julgamento. Então era eles a quererem, como eles usaram essa mulher do autocarro nesse processo que estava a decorrer, e quando eles meteram aqui o primeiro manipulador afetivo, que como eu disse, a última vez que eu vi foi exatamente no dia do julgamento do processo. Foi a maior forja, não é? E a maior vergonha, e tem que ser responsabilizados quem foi interveniente nisto tudo. E depois eu explicarei o que é que levou essa mulher. Isso foi já uma vingança deles. Eu tinha estado a ver nessa altura, a minha mãe tinha uma fotografia grávida e dizia que o meu pai tinha tentado fazer com que ela abortasse e falava das humilhações que o meu pai tinha feito passar e isso tudo. E a minha mãe tinha lá escrito na fotografia que eu estava grávida de mim, a dizer que ele tentou tudo para matar a minha filha, mas a minha filha há de ser o juiz dele. Quem sabe até para o proteger e para o ajudar. E meu pai nunca foi assim má pessoa. Atenção, meu pai não queria ter outra filha, e meu pai deixou-se influenciar por tudo isto em que ele se foi metido, mas ele não era assim. Ele também me entrou nestes jogos e me magoou muito, muitas vezes ele também entrou nisto e tudo. Mas não é que ele fosse assim uma má pessoa. Meu pai tem muitos problemas também de trauma. Isso, mas o meu pai é diferente da minha mãe. Mas na altura eu estava a ver essa fotografia, eu tenho que dizer, porque é verdade. Mas eu também não quero que as pessoas fiquem com a impressão que o meu pai é uma pessoa muito má. Não, eu só não queria ter filhos e pronto, é errado o aborto e tudo. Mas o meu pai tentou realmente que não. O meu irmão morreu na barriga da minha mãe, meu irmão gêmeo. Mas eu quero dizer isto, é lógico que não é correto praticar o aborto e tudo, mas eu também não quero que as pessoas tenham a ideia que o meu pai é uma má pessoa. Aliás, eu dei-me sempre bem com o meu pai, quando a minha mãe se divorciou, quando a gente saiu e tudo. Eu dei-me sempre muito bem com o meu pai, a gente nunca teve nenhuma questão. Eu só tive problemas com o meu pai a partir do momento em que a minha mãe se meteu.
quando eles divorciaram, eu saí com o meu pai, nunca tive o menor problema com o meu pai, a gente deu sempre bem, o meu pai não é má pessoa. Só que a minha mãe tinha esta fotografia e depois houve uma altura que eu tive muita mágoa do meu pai, sim, que ele entrou nestes jogos, mas o meu pai não é má pessoa, inclusive na última vez que eu vi o meu pai, porque o meu pai sabia que era a última vez, talvez, que a gente se visse, não sei se é assim, não sei se ele é vivo, já foi há alguns anos, e depois eu deixei de falar com ele comigo por causa da minha mãe, por causa desta história toda. Mas o meu pai parecia que estava a despedir de mim, do nada o meu pai começou a chorar, ele veio à estação com boé, porque ele morava no Algarve, mas vinha-nos cá ver, de vez em quando vinha-me ver e isso tudo. Apesar de ele entrar nestes jogos, mas ele parecia que nessa última vez, parece que foi uma despedida e ele, como que ele a pedir-me desculpa de algum modo. O meu pai começou a chorar no caminho, a dizer: filha, tu sabes que o que aconteceu e tu sabes que o pai, sabes que a tua mãe era muito difícil, sabes que não era nada contra ti, coisas que aconteceram. E o meu pai começou a chorar no meio do caminho. E eu lembro muita vez disso, né? Parecia que o meu pai estava-se a despedir de mim, como que a pedir desculpa, sem poder dizer abertamente, né? Porque ele não pode dizer abertamente. Mas eu não quero que as pessoas tenham uma ideia que o meu pai é má pessoa. Pronto, ele foi fraco, não é? Ele foi fraco, deixou-se levar e também me fez muito mal, sim, magoou muito. Mas não é uma má pessoa assim, né? Não é uma má pessoa, é uma pessoa com problemas também teve problemas e também teve algum desequilíbrio, traumas e problemas que ele também passou. Mas isto tudo começou por causa dessa fotografia. Eu estava a ver essa fotografia em 2015, quando aconteceu isso que levou à abertura do processo, e estava a escrever coisas sobre a minha mãe, falar coisas sobre a minha mãe e tudo, e eu a dizer, pois mal sabia ela que quem vai ser julgada não é o meu pai, é ela. E o meu pai se for julgado também por ter compactuado por ter compactuado com tudo isso e tudo, não vai ser sozinho, vai ser também com ela, a falar da minha mãe deles e falar disso. Foi aí que eu comecei a ver um determinado vídeo que tem uma mulher com uma capa, assim com uma capa negra, e eu identifiquei-me com essa mulher e depois eu contei que cada vez que eles me mandavam coisas do tribunal, eles metiam ou ciganas no dia anterior, ou estudantes universitários ainda fazem isso, porque eles não sabiam o que é que eu tinha no princípio simbolizado isso, e depois eu disse mais tarde que era uma toga de juiz, como na fotografia, quando eles usavam a minha mãe, quando a minha mãe magoava continuamente e me armadilhava e não foi brincadeira, também compactou para me levar ao assassinato. A minha mãe agora queria me pôr na cadeia, inocente, a minha mãe provocava-me o tempo inteiro, a minha mãe fez uma vida negra nestes últimos 2 anos, acho que foi aquilo do tribunal, aquilo da prova, da avaliação psicológica, ela provocava-me de noite e de dia, não deixava dormir, era de noite, era de dia, a meter-se comigo, a provocar-me, foi um inferno. A mãe fez muito mal. O que meu pai fez alguns jogos e tudo, mas o meu pai não tem o grau de desequilíbrio da minha mãe. A minha mãe é um caso muito pior. Muito mais grave, mas muito mais grave. Mas isto para explicar então que eu tinha estado a falar dessa fotografia, a dizer que ia ser juiz, não sei o quê, eu tinha pedido advogado para processos, já tinha pedido advogados inclusive para provar os crimes da minha mãe e tudo isso, mas nessa altura ainda não tinha aberto nenhum processo à minha mãe, nem falado, era contra outras pessoas, não é? Que eu pedia advogado para abrir, era o tempo inteiro, porque eu estava a ser vítima o tempo inteiro, vários, era dos Correios, era da Segurança Social, tudo à minha volta. Eu depois posso explicar, posso dar os exemplos, tudo o que eles faziam, todo o prejuízo. Eles chegaram a simular uma cheia na Segurança Social, como eu tenho a prova. E nesse dia era também a darem copos de água, um copo de água a uma mulher que estava ao meu lado, e que eles mostraram declaradamente que era deles, ora na fila, não é? Ir buscar um copo de água para dar, e porque ela estava a sentir mal, era coisas mesmo de provocações. E dizer, está uma cheia ali na sala, lá, está tudo a enxergar. Eles chegaram a fazer isto, que é o tema habitual. É coisas ridículas. E eu a mostrar, e tinha provas que eles já estavam a fazer isso fora dali, não é? E que nesse dia era só a continuação do dia anterior, que eles já estavam a fazer tudo isto misturado. Quer dizer, ninguém duvida do que se passa aqui, não é? Isto não pode ser inventado, não pode ser isso.
coincidência, não pode. E de vez em quando eles fazem isso, eles chamam um tema, depois param um tempo com esse tema, ou chamam outro, às vezes tem mais. Agora, por exemplo, eles têm o tema da casa junto com o Algarve, Fonseca e com a Mulher e do Dragão, porque eles meteram tudo isto junto, não é? Conseguiram juntar tudo isto, ora metem um, ora metem outro. E então eu tinha estado a ver isso do juiz e estava nos julgamentos, e eu a dizer que eles iam ser julgados, sim, enquanto eles me provocavam, eu estava sempre a falar disso, né? E da fotografia. Então nesse dia eu tinha estado com a fotografia, tinha estado a falar da fotografia, tinha estado a falar dos julgamentos, que eles iam ser julgados e que eu ia julgá-los, sim, e levá-los a julgamento, que eles iam pagar tudo o que me tinham feito, tudo o que tinham destruído, tudo o que tinham prejudicado, não só a mim, mas todas as pessoas inocentes e tudo isso. Eu estava cheia de revolta, eles estavam a causar prejuízo por todo lado, e o prejuízo foi material, foi de vários modos, a minha saúde, de vários modos, e às tantas não dá para aguentar, não é? E eu nesse dia tinha estado a falar disso. E tinha estado a ver aquele salmo, tinha ido à Bíblia, tinha estado a ler aquele salmo da Babilónia, By the Rivers of Babylon, abençoado que atiraste tuas crianças às pedras. E então eu calhou-me isso e disse isso, porque eles tinham feito com as crianças, porque eu já tinha matado uma porção de crianças para me chantagear. Era exatamente como tinha acontecido com o cativeiro do povo judeu na Babilónia, em que mataram várias crianças, até os filhos do representante, né, de Judá, e mataram os filhos, mataram várias crianças do povo hebreu e tudo, e depois foi o contrário, né? Depois foram as crianças da Babilónia a ser mortas. Mas eu disse isto, nunca falei em crianças no sentido físico, eu estou farta de lhes dizer isso, mas eu sei que eles vão ser falados, e tenho provas disso, né? Quando falo em crianças, falava sempre a nível quando eu falo das crias e tudo, falo a nível espiritual, de seguidores deles, de iniciados deles, de quem os junta a eles. Eu tinha estado a fazer isso, saí de casa, lá veio a forja. Eu saí de casa, o tema tinha sido isso, eu tinha estado a tarde a falar desse salmo, e a ver esse salmo e tudo. Saí de casa e fui às compras. Tinha ido às compras à Almada, que eu tinha ido a pé, tinha ido ao Pingo Doce. Tinha ido ao Pingo Doce e depois andei mais um bocadinho, fui mais abaixo, ao outro supermercado. Quando vinha para cima, ia para a paragem ao pé dali da Fonte Luminosa, em Almada, quem conhecia sabe onde é, ficava aí esse mini preço. E vejo uma mulher, já era noite, que era inverno, mas já era noite, e vejo na paragem uma mulher com uma criança, assim, olha, lá vem forja. Bem, vou ao Pingo Doce, vou andar para cima para ir à outra paragem, porque já sei que eles têm forja. Fui ao Pingo Doce, vou outra vez para a paragem, outra vez uma mulher com uma criança, e foi aí que se deu o problema que levou para o tribunal, porque eles armaram, como era de julgamento, eu dizia que eles iam ser julgados, e tudo, eles armaram uma armadilha para me levar a mim a julgamento. Então o que é que aconteceu? Quando eu ia entrar, a mulher estava com eu devia ter, não sei que idade é que eu tinha, mas uns 11 anos, eu não sei calcular, porque nunca soube a idade dele. Então o que é que ela fez tudo para me provocar, e quando chegou à altura de entrar no autocarro e tudo, eu estava assim, e a tipa passa assim para a frente com o nariz empinado, mesmo a provocar-me. E eu a saber que era deles, não é? E foi isso que originou, assim, eu estou à frente, porque é que está a empurrar, ou não sei o quê. E foi uma coisa assim, depois foi bate-boca, depois ela veio ter comigo ao meu lugar, ela a provocar-me de todas as maneiras, a chamar-me endemoniada, não é por acaso, porque sempre no projeto Monarca, podem ver em tudo o que está registado, e no que é oficial do MK Ultra, eles como tentam isto com jogos místicos, eles tentam sempre pensar que é sobre coisas espirituais, e isto são coisas que acontecem de espíritos, e tentam convencer a pessoa que demónios têm poder sobre ela para meter medo à pessoa e para serem eles a manipular a pessoa. De maneira que todos os sinais eram exatamente, via-se que ela estava a ser, que era uma prostituta intelectual deles e que estava a ser manipulada, eu tinha as provas de tudo isso. Interveio a polícia, claro, a polícia não me deixava explicar nada, a mulher veio ter comigo ao assento do autocarro, eu estava sentada, ela começa-me a agredir, a puxar os cabelos, a unhada, eu comecei a sangrar da mão, eu ela puxou-me para o meio do autocarro, eu só lhe puxava os cabelos que ela estava a puxar a mim, eu disse só larga, para ela largar, nunca fiz mais nada, entretanto até veio o motorista separar-nos, não lhe podia ter feito nada, até porque se eu tivesse feito alguma coisa de mal, depois veio a polícia, eles já tinham tudo combinado com o motorista, e isto os motoristas foi como aquele aqui da queda, eles usam os motoristas constantemente, como forjas, é desligarem uma luz, quando é o tema da luz, eles apagarem uma luz atrás da casa, eu vou para o autocarro está tudo desapagado, de noite e tudo, enfim, tenho várias gravações que até mandei para o tribunal isso. Que se vê, não é? Que eles comissionam e que entram todos no jogo. E depois veio a polícia, o polícia não me deixava falar,
ela a contar as coisas à maneira dela, né? Já tinham saído as pessoas, a dizer, não deixe sair as pessoas, que as pessoas são testemunha. Ao motorista, deixou sair as pessoas, as pessoas não podem estar aqui, mas deixa até a polícia vir. Não, eles não queriam, era que houvesse testemunhas para depois falar, e ela dizia o que queria, o motorista também estava comissionado, e eu estava tramada da vida, que era a ideia deles. E então, depois veio a polícia não deixava falar, a dar-me empurrões, vai-se sentar a dar-me empurrões, assim como eles fazem sempre comigo. E depois eu saí dali e fui ao hospital, porque eu tinha a mão para ter prova. Fui ao hospital, tipo, como é lógico, não mostrou nada, até porque se ela estivesse muito mal, ou se tivesse ferido ou isso, até a polícia tinha levado ao hospital e não tinha saído como saí eu, não é? Cada uma para o seu assim. Depois no tribunal, a tipo a dizer que tinha ficado sem poder trabalhar, que eu que tinha agredido, tinha ficado sem poder trabalhar, tinha sido violentamente ferida, tudo, quer dizer, as coisas mais absurdas que ninguém pode, porque eles fizeram isto como uma vingança, como eu estava a dizer aquilo, e estava a meter o tribunal, mas estava a dizer com coisas justas. Eles tentaram me matar, eles torturaram-me antes, eles fizeram a gritar de dor, a torturarem-me fisicamente, com a imobilização dos membros, tanta coisa, né? Assim, envenenada, com drogas, outra vez fui para o hospital, não só acabei de trip, mas também com umas dores terríveis de estômago e várias coisas. Quando foi que eles me internarem, por isso é que eu falo aqui do Van Gogh. O Van Gogh, quando eu falo que é uma ameaça de eles me tentarem dar como insana e parecer que eu estou paranoica e tudo, é porque eles depois internam para a programação, para me descredibilizar. É isso que eu digo, é essa a ameaça quando eles metem as coisas do Van Gogh. Porque eles fazem isso. Então foi isso com essa tipa e com essa mulher, era uma tal de uma Sónia, e quando foi o dia do julgamento, de toda essa forja, e o juiz e tudo, depois dela dizer o que quis de mim, eu quis contestar o que ela estava a dizer, o juiz não me deixou falar, já teve o seu tempo, eu não pude nem explicar as coisas, não é? Uma vergonha. Estas pessoas do tribunal, estes funcionários, a culpa de tudo estar na sociedade como está é destas criaturas. Estas criaturas são a maior ameaça que há para todos os cidadãos. São estas criaturas. Não são nem estas pessoas que fazem isso, estes tecnocratas, estes serviços de inteligência. São pessoas gravemente, com graves problemas emocionais. Graves mesmo. E ainda têm algum desconto, porque as coisas que eles fazem, eles também vêm de muito abuso. Ainda têm algum desconto por isso. Agora, estas pessoas não têm desculpa. E então eles tinham feito isso com essa mulher do tribunal, com essa mulher no tribunal, e quando foi o julgamento, a última vez que eu vi o primeiro tipo que eles usaram como manipulador foi exatamente no dia do julgamento, porque ele tinha sido colocado, eles não colocaram só porque eu tinha escrito acerca dos manipuladores e 2 dias depois ele apareceu. E tinha escrito no Facebook, a dar exemplos até do que a Britney queria mostrar com o vídeo dela e tudo, porque ela fala muito a sua experiência nos vídeos, pode ser isso. Até a parte daquilo sometimes que ela aparece na banheira, porque geralmente a experiência de pós-morte de dissociação é quando eles tentam um quase afogamento. Eu sei isso tudo, né? Muitas coisas eu passei igual. E então o último dia que esse tipo tinha aparecido, exatamente na altura que estava o julgamento, e estava próximo e tudo, porque eles tentaram que eu ficasse afeiçoada ao tipo e depois o tipo desaparecia. E eu entrava tipo num colapso emocional, enfraquecia, nem ligaria ao processo, nem nada, deixei tudo passar, porque eu tinha já dito que ia abrir o recurso, e tudo isso, e isso foi a motivação principal que eles meteram esse indivíduo. Ao mesmo tempo que a minha mãe já estava com muita idade, eles queriam sim substituir o manipulador base, que tinha sido a minha mãe, e queriam tirar a minha mãe de cena, mas queriam que eu ficasse com uma pessoa a substituir a minha mãe, enquanto a ser assediada de perto e em casa, não é? Porque o manipulador base tem que ser uma pessoa mais de perto, a pessoa em casa, que tem acesso à vítima a qualquer altura e constantemente. E então eles usaram esse indivíduo, e a última vez que eu vi foi realmente nessa parte do dia em que foi o julgamento, eu tenho tudo gravado, do tribunal. Depois ele teve uns tempos sem desaparecer, eles a tentarem forçar-me, pede desculpa que ele volta. Em vários sítios a dar-me a dica, pede desculpa. Eu até comecei a ouvir uma música que eu conhecia que era Baby I'm sorry, I'm not sorry, com uma coreana. É uma música que depois podem pesquisar na internet. Como quer dizer, não tinha desculpa nenhuma, porque eles pensavam que eu naquele tempo que eles me tinham conseguido ligar ao manipulador e que eu estava já caidinha por ele, que eu não estava, porque eu já sei o jogo e já tenho defesas, não é? E já não tenho 20 anos, como quando eles fizeram isto pela primeira vez comigo, foi a única vez que resultou que eles usaram o tipo para me estuprar. E eu ainda, por exemplo, há uns meses falei nisso, estava a fazer uma gravação
no Parque da Paz, que é aqui perto, e fiz as gravações a falar e identificar isso tudo eu sendo como Tamar, que até eu tinha o mesmo apelido que eu, e Tamar foi paterna, e como Tamar foi estuprada pelo próprio irmão, identificar-me. No dia a seguir tinha na caixa do correio uma carta de uma Tamar, por exemplo. Tenho a carta, tenho a prova, gravei as provas, é só para verem. Não há como inventar isto, não há como simular, até quando fui à advogada depois, em janeiro, veio a carta e falei disso à advogada, não é? Irradiante, mas essas coisas acontecem. Pode ser que eu sou maluco, ou que é coincidência, ou isto vê-se deliberadamente que são serviços de inteligência, não é? São operações e provocações, e assédio, e gozo, que é tudo isso. Projeto de trauma e de sadismo, é tudo isso. Que não é exatamente também só, muitas coisas são técnicas, muitas coisas não é só porque eles são maus e porque eles têm uma certa compulsão. Eu vejo que eles acabam de ficar viciados nisto. Mas outras vezes eles fazem isto também de uma forma técnica, é porque é o padrão a ser seguido na programação, é porque tem que ser assim a coisa, não é? É uma sistematização de uma ordem, não é? Dos procedimentos a executar. Então, depois de usarem este primeiro manipulador, eu depois deixei de aparecer, não é? Depois no café, porque ele também tinha assumido, eu usava uma dica ao tempo e pede desculpa que ele volta, porque eles pensavam que eu estava ligado ao tipo. Eu assim, peço desculpa nenhuma, não me interessa do tipo para nada, não estou minimamente interessada, e então punha até aquela música a gozar, baby, I'm sorry, I'm not sorry, como quer dizer, eu peço desculpa por não lamentar nada, porque eles estavam a tentar humilhar. Eles pensavam que eu me ia baixar por estar efetivamente já ligada com os jogos que eles fizeram, mas eu não estava, e para provar isso eu deixei de aparecer aqui. Também deixei de aparecer neste café, foi o primeiro onde ele apareceu, e fui então para o Starbucks, foi onde eles meteram logo passado dias a aparecer o segundo manipulador, o tal, que era escritor, e com a outra mulher, a outra comissionada, para tentarem mimificar o vídeo do Minhas, e aí já era outra fase. A primeira fase era para o julgamento, o primeiro manipulador, para me destabilizar emocionalmente. A segunda fase era para me destabilizar emocionalmente, e quando eles entravam com a operação do desvio da casa e dos beijos da minha mãe, tentarem ilibar a minha mãe com operações falsas e com calúnias contra mim. E por isso é que eu tenho vídeos com esse indivíduo. Isto foi de novembro até julho, que eu vi, né? Que eu via para o café, talvez até julho, foi desde novembro até julho, e cheguei a gravar o tipo, eles a mostrar deliberadamente que era o tema da casa, com uma carta do IMI, eu tenho isso gravado, ele tinha uma carta do IMI nas mãos, eu sei, porque a minha mãe recebia, era eu que tratava das coisas, porque a minha mãe já tinha uma certa idade, essas coisas e tudo, e ele com uma carta do IMI à minha frente. E eu contava isto das provocações da casa, quando eu mandei agora uma carta para o tal caseiro, uma carta registada, vieram 2 cartas registadas a dizer para ele pôr a chave da casa na caixa do correio, porque não tinha mais permissão para entrar na casa, porque a minha mãe estava com problemas cognitivos e o assunto ia ser resolvido em tribunal. Ele não levantou as cartas registadas, vieram as cartas registadas. Primeiro veio porque era um problema no lote, eu fui ver, não havia problema nenhum. Depois a carta veio devolvida porque não atendeu. E quer dizer, é o mesmo propósito, eles sabem do que é que se está aqui a tratar. Mas aí o tema com este indivíduo era exatamente para me também estabilizar a nível emocional e tentar outra vez para ver se eu ficava sem me defender, se eu ficava mais passiva e desorientada e efetivamente destabilizada para a operação correr melhor. E por isso é que era a simulação da casa, não é? E passar para a outra, que eles meteram a tal Paula, como eu lá também havia a tal Paula que tinha entrado no tema da cascata, e quando a minha mãe estava em casa, que estava isso, o tema da cascata, eles a fazerem obras, a passar no prédio ao lado, enquanto passavam também obras pela minha varanda para cima, com aqueles ascensores, e a pintarem com os construtores do lado, era um sol, a construtora era, como é que era? Não sei o que de sol, o nome da construtora, e mesmo em frente à minha janela, não é? A passarem e a pôr os alicerces no prédio ao lado, e a passarem coisas de material de construção também ao mesmo tempo que estavam a fazer pela minha janela, para cima, para o andar de cima, para a tal mulher que também representava a Manuela Fonseca, porque é a tal, uma operativa que eles meteram com o nome Manuela, exatamente quando eu estava a trabalhar nessa mulher que eles meteram para representá-la, exatamente para também terem ali com que jogar com essa mulher como imagem deles. E essa mulher tem-me feito tanto mal, e há provocações o tempo inteiro, depois explico
como eles usam os operativos no meu prédio para todos os dias me assediar, todos os dias me provocar, todos os dias. E depois contarei isso, como é a patronização e como é o sistemático que eles fazem com isso. Também testemunharei essa parte. E então este segundo dia de vida foi literalmente, quando veio essas cartas devolvidas que eu mandei para esse tal caseiro, não é por acaso que no dia a seguir foi uma notícia logo acerca de um caseiro, no dia a seguir que eu falei pela primeira vez aqui do tal Martinho e do tal José que era caseiro, da casa, não é? Dessa casa da minha mãe que eles tentaram desviar. E não é que a história é falsa, que vem na mídia, é que eles são serviços de inteligência, eles sabem dos podres de todos e de muitos, eles usam bode expiatório e usaram esse como bode expiatório, então a notícia passou um dia a seguir era um rendeiro, não sei o que é rendeiro, e tem sido um escândalo até agora. Não foi por coincidência que foi no dia a seguir que eu falei do rendeiro da minha mãe no desvio da casa e tudo isto, porque tudo isto vai ser prova não só disso, mas de crimes bem graves, de danos que eles cometeram contra crianças, assassinatos de crianças, da polícia do Ruben, da Beatriz, mas muito mais, assassinatos de criança, uma menina Joana que apareceu queimada, supostamente pela avó, muitos mais. Isto é um escândalo terrível, não só o que eles fazem com o projeto de marca, como o que eu posso testemunhar e o que eu sei, que eu tenho todos os indícios e as provas dessas pessoas. E então era isto que eu também queria explicar aqui. Inclusive, tudo isto prova corrupção em instituições e mais instituições, atende advogados, segurança social, tribunais, polícia, segurança social, sei lá, hospitais. Porque eu tenho as provas disso tudo, não é? E posso contar os factos e tudo isso, e são inegáveis, e é um escândalo muito grande, não é? Advogados, especialmente advogados, que é hilariante. E de maneira que há muito a perder, não é? Eles têm aqui muito a perder. As notícias eram constantemente também, veio um jogador que eu adorei aventura de futebol o tempo inteiro, no local onde também eles metem sempre, onde eles metiam sempre, por exemplo, tinha estado uma opção de tempo sobre Davi Fonseca, que foi lançado, quando já tinha este problema com esta mulher e até já ela tinha falecido e eles lançaram este tipo de propósito, eles voltaram-se a jogar com ele, eu na altura ouvi a rádio e ele foi lançado por causa disso. Também aí nesse local que é no Centro-Sul, onde eles tinham um póster muito grande, há muito tempo e jogavam imenso desse tal Davi Fonseca, foi mencionado Davi Fonseca, tudo. Também meteram agora um cartaz que não sei se ainda ali está, quando foi isto dos jogos e tudo, ainda bem antes disto dos vulcões e tudo, enquanto foi isto no café há meses, que esteve ali a falar em André Campos, também, enfim, os Andrés apareceram por todo lado também, os autores, era aqui na ponte, que ainda está aqui, também Andrew Sisters, tudo isto eu tenho prova, tudo isto eu tenho documentação do que estou a dizer, não estou a dizer nada que não possa provar, por documentação. Ao mesmo tempo também foi isto da queda das casas, primeiro ao tema da queda da Babilónia, que eles estavam a tentar simular, não é? Uma vingança pelas quedas das negras, do que eles tinham sido humilhados, e a mostrarem que se estavam a vingar com uma falsa queda da minha mãe para me tentar fazer cair a mim. Também nas notícias foi logo, era o tempo inteiro, a queda de Medina, foi uma notícia que esteve aqui sempre em alto nesses dias. E exatamente no dia daquilo que eu soube, que disse que ia denunciar isto de Espanha, da queda das coisas, eles colocaram um carro vermelho no tal ponte, para simbolizar a tal negra de vermelho, desta vez meteram um carro. E o carro tinha o quê? O carro tinha um símbolo, né, vermelho, ao pé da ponte, como elas estavam de vermelho e começou a história toda disso, autoras of Giant, your clothes are like scarlet. Então meteram o carro vermelho com o símbolo que a figura que representava era a Joana, ela Joana Leão, tinha. Então meteram um carro vermelho com o símbolo de leão, e o que é que tinham lá? Eu tenho gravado tudo isto, né? Tenho provas de tudo isto. Tinha gravado José Gonçalo. Porquê? Porque o tal filho dela, que ela criou, porque eu acho que a mãe dele era drogada, e era uma pessoa toxicodependente, e tudo, e ela criou, e ele começou a chamar-lhe mãe e tudo, é assim a história. E ele chama-se José Augusto Leão. Então meteram José e meteram Gonçalo, porque o carro tinha José Gonçalo de lado, não sei se era uma construtora ou uma coisa qualquer.
Eu tenho as provas, depois eu publicarei tudo isso, já não me lembro. E de Gonçalo porquê? Porque o filho dele chama-se Gonçalo, é a Joana e o irmão é Gonçalo. É por isso. Depois meteram o carro nesse dia. Depois voltaram a meter o carro numa ponte mais adiante, que eu passo por um Parque da Paz, por um parque para vir aqui para o fórum às vezes, também por aí, ou vou para outro caminho que eu deixei de ir, que tem outra ponte, a tal ponte da troca das polícias e dos cartazes, exatamente para evitar, que era sempre os gringos, era sempre as bicicletas aí, as negras, e para evitar mais coisas, eu deixei de ir por aí, passei a vir para o outro lado. Então eles começaram a usar as pontes do lado de cá, com a mesma coisa, a porem bicicletas ao pé, a porem cartazes a dizer Andrew Sisters, a falar em André, várias simbolismos, colocaram o carro, por exemplo, estavam numa ponte, quando foi aquilo de Espanha, eles a dizerem que era uma vingança, a mostrar claramente, isto Espanha é simbolizar a tua casa a cair, como tu, a queda da tua casa, como, porque fizeste, e que eu não fiz nada, né? Mas porque aconteceu, eu não fiz nada, aconteceu com a queda das pontes, das duas meninas na ponte, com as nossas comissionadas, e foi nesse dia que eu ia denunciar, que eu soube disso do vulcão, tinha sabido no dia anterior, mas no dia que eu ia denunciar, isso disse que ia denunciar, eu mostrei-lhes que sabia, que estava a parte que tinha entendido, e depois, uns dias depois, voltaram a pôr noutra ponte, o mesmo carro, mas mais distante, num outro sítio, mas ao pé outra vez da ponte, o mesmo carro. E aconteceu alguma coisa que eu voltei a dizer-lhes, olha, acabaste outra vez de despir porque aconteceu, e então eles meteram outra vez o carro. E aconteceu a mesma coisa, eles continuaram humilhados, depois meteram outra vez o mesmo carro, com vários carros mostrados, que eu vou mostrar isto, ao pé da ponte outra vez, e a dizer-me que iam fazer um anúncio, e com tendas. Depois eu explico isto das tendas, tem a ver também com a Babilónia, porque diz que as tendas dos árabes já não estão ao pé da Babilónia. E eles tentavam isto, depois tentam todos os símbolos para me tentar fazer identificar, então eles metiam no meu caminho, por exemplo, também, eu tinha dito no dia anterior, olha, uma caravana, e eles estão a tentar puxar aquela parte das tendas. No dia a seguir, passei para o Parque da Paz, estava tudo cheio de tendas, no dia a seguir, eu tenho as gravações disto, hein? Todas as provas disto, tudo cheio de tendas, e a dizerem que iam fazer um anúncio, tal carro, ao pé da ponte, ou ao pé das tendas. Então, como isto funciona é assim, eles fazem isto, não é? Para tentar parecer que é comigo. E eu ponho assim, não, porque se for alguém, é o leão com asas de águia à Joana. Enquanto símbolo, volto a dizer que eu não falo pessoalmente, porque não sei se a pessoa está envolvida. Eu uso como símbolo e como uma forma de eu ter provas para apresentar contra eles. E então, assim, eu dizia isto assim, ao jogo, enquanto símbolo. Quem tinha as tendas da Agar, que eram todos os árabes e árabes, não era eu. Era o leão com asas de águia, era a Joana, porque ela é conhecida até onde a Joana morava e tudo, porque ela vinha cá a Almada, não é? Essa tal Joana mora aqui em Almada, a tal neta dela, mas ela não, ela morava em Lisboa. Ela era de Lisboa, vivia em Lisboa, e ali em Arroios, mas vinha cá a Almada e também, quem não tem já as tendas é ela, porque ela a mim nunca me visitou à minha porta, não é? Então é assim que funciona a guerra. Eles tentam mandar umas induções e depois eu defendo-me e ponho a verdade e mostro que cabe a neles, não cabe a mim a verdade e os factos. E a guerra mantém-se, depois eles tentam outra vez, com outros estratagemas, e a guerra é esta. Eles tentam atacar a minha dignidade, ofender-me e humilhar-me, e eu defendo-me. E mostro que cabe a neles as aparências do que eles tentam e tudo cabe a neles e na parte deles e não em mim. E então eles meteram o carro e tudo, e o carro era vermelho. Depois disto, quando foi agora isto das cheias e tudo, eles a tentarem inverter o jogo, não é? Como sempre, e a porem como vítima a Índia e São Paulo, que era como que a fazer que a igreja, quem tinha sido vítima era a parte deles, era o tal manipulador e a tal gramada fita. O que é que eles fizeram? Foi quando eles mudaram ao pé dessas mesmas pontes um grande cartaz e meteram o quê? Uma mulher negra com uma veste, um casaco enorme branco e um carro branco. Ou seja, exatamente aquilo da música. Though your clothes, assim, apesar das tuas roupas estarem vermelhas como escarlate, elas ficarão brancas. Quando eles fizeram, exatamente agora, quando eles fizeram isto das cheias, que era eles a passarem outra vez por inocentes, por bonzinhos, quando eles é que mataram, que fizeram este caos todo com estas prostitutas intelectuais, estes demónios, a servir estas pessoas que são pessoas doentes e desequilibradas. Mas elas não têm desculpa, porque elas sabem bem o que estão a fazer. Estes ainda têm alguma desculpa. Porque estes são pessoas realmente que também vêm de programação mental, vêm de multigeracionais
famílias multigeracionais de agentes de inteligência, e estas pessoas ficam muito endurecidas. Estas pessoas são criadas a ver muita violência, muita crueldade, ficam muito endurecidas, muito insensibilizadas, tornam-se psicopatas exatamente por isso. O psicopata nasce do trauma e abuso, da insensibilidade, do medo, bloqueia-lhes a parte emocional e as pessoas deixam de sentir, ter empatia com os outros. Eu sei que eles tentaram fazer isto comigo, e eu via, eu estudei esta gente o tempo inteiro, eu tinha uma em casa, não era psicopata, mas era narcisista, e o psicopata também vem de um narcisismo acentuado. E havia algumas coisas exatamente para tentar entender tudo isto, porque estas pessoas tinham ficado assim. E realmente, porque psicopata as pessoas realmente têm tendência a pensar também que um psicopata é sempre um assassino ou um criminoso. Psicopata não é, quer dizer, há muita probabilidade da pessoa ser assim, não é exatamente a sensibilidade e a desconexão que tem de empatia com o ser humano, com o seu próximo. Mas nem sempre as pessoas que são psicopatas são assassinas. Há pessoas que não têm empatia com o ser humano, não é? Não sentem nenhuma ligação, não gostam do ser humano, são isoladas do ser humano. Não como eu, que sou isolada pela força, né? Sofro muito com isso, não ter amigos, porque eles fecham um cerco à minha volta e impedem qualquer pessoa de entrar, exatamente para eu ter só à volta quem possa sustentar tudo isto, que causa-me trauma e agressão. Mas há pessoas que naturalmente são psicopatas, no sentido de não ter empatia com o ser humano e não se identificarem, e não terem ligação, não sentir a ligação com o seu próximo, enquanto semelhante a si, e não se reverem no seu próximo. Mas não quer dizer que sejam assassinos. É lógico que uma pessoa assim tem mais probabilidade para se tornar assassino, não é? E sendo insensível de atacar. Mas há psicopatas que são pessoas que não têm essa sensibilidade, mas que não atacam outros seres humanos exatamente pelas consequências, por receio das consequências, ou porque não têm aquela compulsão de atacar, mesmo não tendo empatia, não querem do mal, querem só a distância e ficam quietinhos. E estas pessoas são psicopatas exatamente por isso, que foram criados em meios muito frios, de muita crueldade, haver muita violência, muita crueldade, e foram tornando-se insensíveis. Porque não é só o Projeto Monarca, eles tornam as pessoas assim no Projeto Monarca, exatamente pelo trauma, mas há outras formas de controle mental também pelo trauma, como o satanismo, por exemplo. As pessoas que nascem em famílias multigeracionais de satanismo, porque há duas formas de satanismo. Há o satanismo que é uma filosofia, uma base filosófica, que as pessoas nem acreditam que existe Satanás, mas que usam como uma imagem símbolo, não é? De símbolo do que é a oposição aos valores instituídos. E existem essas pessoas que têm uma visão filosófica e são satanistas enquanto sendo Satanás uma representação filosófica, e há os satanistas ritualistas, que são a maior parte das famílias, destas famílias ocultistas que estão no poder mundial, inclusive. Eles criaram uma teia, um círculo fechado, eles entre ajudam-se e patrocinam-se privilegiadamente aos seus iguais, digamos assim, aos que têm os mesmos valores e as mesmas crenças, e chegou um ponto, não é, que a coisa está a ficar problemática, porque são demasiados, sempre houve psicopatas na sociedade, sempre haverá, mas a coisa está a ficar desequilibrada porque são demais, não é, e estão demasiado centrados. E os psicopatas podem até às vezes ser úteis na sociedade, se forem os tais psicopatas que não são violentos, porque eles são muito esforçados, eles têm um medo bloqueado, e esse medo geralmente são pessoas muito esforçadas, eles trabalham muito, eles esforçam-se muito, exatamente porque eles têm aquele medo subconsciente, e tentam sempre esforçar-se muito para se sentirem protegidos. Não é porque eles são muito trabalhadores naturalmente, ou pessoas muito racionalmente trabalhadoras, não, é uma coisa que está no subconsciente, pelo medo gravado, um bloqueio mental. Eles tentam sentir segurança e são muito esforçados em tudo o que lhes possa aparentemente dar segurança. Mas o problema é realmente quando são pessoas agressivas e quando são pessoas que realmente se tornam perigosas para a sociedade e a agredir o próximo, a agredir pessoas inocentes. Aí é o problema dos psicopatas. E realmente a sociedade está a ficar desequilibrada. Porque estas pessoas mais violentas estão já num grau demasiado alto. Porque enquanto até em serviços de inteligência havia estas pessoas, mas também havia pessoas mais moderadas e tudo, a coisa balançava. Agora está a haver mais de um lado só. E a coisa está a ficar muito problemática e isto tem que ser controlado. Tem que vir o equilíbrio de novo e os governos têm que outra vez garantir os direitos humanos das pessoas e proteger as pessoas desta violência e de tudo isto que está a acontecer, desta injustiça que está a acontecer. E realmente isto tem que ser mudado. Não pode ser assim, né? Isto não pode continuar. Eles acabam por pôr em perigo não só eles, mas toda a sociedade. Todas as bases e os fundamentos da sociedade. As bases de segurança e de equilíbrio e de paz. Mínimo de paz.
e de direitos para as pessoas, terem paz e segurança e viverem com dignidade. E então, pronto, era isto que eu queria deixar aqui também ressaltar. Eu vou adicionando alguns factos, aos poucos também as pessoas irem entendendo, porque é tanta coisa que eu também aos poucos vou-me lembrando, não é? Não posso colocar tudo. Também vou aos poucos lembrando e mencionando aqui as coisas, porque também é muita coisa. Mas isto não ficou por aqui, só queria acrescentar mais uma coisa que eu depois vou colocar Vou também colocar aqui, no dia 3 de outubro era o tal aniversário, e portanto isto começou no dia 22 de setembro, no dia 18 de setembro de 2021, agora isto dos ataques terroristas geológicos, começou com o vulcão. Na verdade começou dia 18, foi o tal aniversário que eu festejo de eu ter levado para casa a minha caturra de Arruda, que eu dei sempre o simbolismo dela se chamar Arruda porque simbolizava Judá e visitei Judá e eu, no meu ficheiro do meu aniversário é o símbolo da minha casa, enquanto família. Depois eu explicarei tudo isso porquê. Então foi por isso que eles esperaram, como tinha a ver com casa e ela representava a minha casa, esperaram para essa data para começar a devastar as casas com o vulcão, na Espanha. Toda a conexão é esta. Então isto começou, não é? Com isso, depois foi o vulcão da Itália, depois estavam a simular o tema da Babilónia, depois foi as notícias por lado do Yellowstone, que estava a dar sinais de perigo, porque no tema da Babilónia, a Babilónia é deitada abaixo por uma pedra, Yellowstone significa pedra amarela. Depois foi os vulcões, foi as cheias no dia a seguir, eles terem mostrado que iam fazer com cheias, que não tenho a prova, terem simulado na loja as cheias. Depois eu ontem fiz um vídeo sobre isso, e como eu digo sempre, se eu faço alguma coisa relevante, não é, e que de denúncia contra eles, ou que seja relevante no meu dia, eles fazem um teatrinho de logo de rua, ou cheia de casa. Eu peguei isto hoje, eu há bocadinho estive a ver, eu tinha dito meia-noite e tal, não, que há bocadinho estive a ver, depois de ter feito o vídeo, eram 2 e tal da manhã. Hoje saí de casa, eu não sei que horas eram, mas eram 10 e tal ou 11 horas. Lá tinha uma inundação na rua. É isto, e eles voltam a acontecer o que eu digo, não é? Eles fazem sempre um teatrinho de rua do que foi relevante no meu dia ou nas horas anteriores, exatamente para eu perceber que eles estão. É um tipo de me coagirem. Nós sabemos tudo o que estás a fazer, estás a ser vigiada, nós sabemos tudo o que estás a fazer, e a mensagem é sempre a mesma: cala-te, senão a gente faz mais, eu não me calo. Eles fazem mesmo, mas a maneira que eu tenho de travar isto, se eu for calar, eles continuam a fazer, é como eu explico. Eles vão continuar a fazer, mesmo que seja para manter traumatizado e sob stress pós-traumático, eles vão continuar a matar as pessoas. Não adianta eu ceder, eles vão matar, porque eles vão continuar a matar por um motivo ou por outro. Faça eu, não faça eu, e assim é a única maneira de eu desmascarar isto e parar isto mesmo. Eu não posso ceder. Não posso ter pessoas que nunca vai parar, eles vão continuar a matar e a ficarem impunes e a não se descobrir as coisas, e vai ser maior o prejuízo em almas e vidas humanas do que se eu ceder. Não posso ceder, não posso. E então, no dia 3, e portanto, eles tinham-me dito num determinado canal a festa, porque a festa tinha começado no dia 18, eles a mostrarem do sacrifício humano, o 11/9, depois eu explicarei, foi numa senha de um sítio onde eu vou sempre, e eles já houve uma altura que faziam sempre isto. Eu tenho vários vídeos a provar isto, eles quando foi do meu Minhas e tudo, e aqueles que queriam fazer algum sacrifício ou matar alguém para me calar e tudo, eles metiam uma altura que metiam, e eu achei que dizer a senha era o 11/9 ou 9/11, que é o número de sacrifício, como as pessoas sabem aquilo tudo. Isso está na mídia, muita gente sabe, e é verdade, eles usam isso como número de sacrifício, eles avisam-me sempre quando vão fazer. No dia 18 eu tinha isso, eu tenho a prova, eu gravei, vou publicar depois, vou começar a publicar as provas. Eu estou primeiro, porque todos os dias tenho novidades e vou fazer os vídeos, há muita coisa para explicar, e depois pretendo então publicar as provas todas. Eles tinham mostrado isso no dia 11, e no dia 18, no dia 19 foi a notícia, não é, do vulcão, que tinha entrado em atividade, e a dizerem que no dia 18, no dia anterior já tinha havido os helicópteros e o exército ali acima, não é? E helicópteros e tudo isso. Eles conseguiram isso com bombas, eu sei que eles conseguiram isso com bombas. Agora no dia 10, que foi ontem, que era o meu aniversário, foi também uma explosão da bomba, explosões, que era a tal história da bomba, como finalizava o Covid, e dos vírus, era o que eu estava a mostrar, que eles iam mimificar também aqui, nestas casas. E porque outubro é sempre as grandes datas dos ataques deles contra mim, é 10 de outubro, por causa desde que eu fiz em 2017 este ficheiro do meu aniversário, porque era já o simbolismo de eu a libertar-me deles e expô-los.
E então, como é lógico, isso é o que eles mais, é o que mais lhes toca, não é? E o dia 3 de outubro. Dia 10 de outubro é os meus anos, e como tudo provém desse ficheiro do meu aniversário, eles armam sempre muito no dia 10 de outubro. E no dia 3 de outubro, porque o jogo todo que eles começaram com esse meu ficheiro foi tentar passar as conexões que eu dei para mim, para a tal mulher, que é a imagem deles, não é? Que é o símbolo deles, a tal mulher que foi a minha manipuladora e que trabalhou para eles e que representava-os, não é? Era a manipuladora deles contra mim, era a manipuladora deles na minha programação. E então todo o jogo começou aí, não é? Tentarem passar para ela e para a data do aniversário dela, tentarem substituir de várias formas. Depois eu mencionarei como é que eles fizeram isso, quais eram os jogos deles fazerem isso o tempo inteiro. E então eu já sabia que agora este ano... eles tinham um determinado canal que eles usam sempre, eu tinha ouvido, a festa, e a festa era o sacrifício humano, pessoas. A festa vai até 10 de outubro, e eu percebi. É um determinado canal e eu tinha estado a falar disso e tudo, e era óbvio que eles estavam a mencionar que eles estavam a planear, provavelmente irá até mais, agora que eu estou a dizer isto, não é? Mas nessa altura, eles a dizerem a festa vai até 10 de outubro, que era o dia do meu aniversário. Ou seja, a festa para eles era sacrificar inocentes, foi tudo que eles tiveram a fazer, a tal sacrifício humano e a simbolizar destruir tudo o que fosse a minha casa, tanto física como de família, que ainda não existe, não é? Ainda não tenho filhos, eu disse que fazia, quando eu saísse do projeto Monarca, tudo isto fosse exposto e eu recuperasse os meus direitos legais, civis e tudo isso, limpasse o meu nome, não é? Que não tenho problemas mentais, é lógico que eu tenho sequelas graves, mas não tenho problemas nem de empatia, pelo contrário, isso, para eles produziu um efeito, para mim produziu outro, exatamente porque eu me agarrei a outros valores diferentes deles e tive outro entendimento, outra visão diferente deles, tudo o que me ia acontecendo, mas tenho sequelas sim, mas não tenho problemas de relacionamento, nem de narcisismo, nem de... pronto, né? E então isto foi tudo por isto. A base de tudo o que eles fizeram foi isto. Outra coisa que eles usavam, que está a passar por mim agora, por isso é que vou mencionar isto, é todos os dias, como... quando foi do primeiro manipulador, eu usava músicas para também mandar mensagens para eles. E uma das músicas que eu usava, além dessa do Sorry, Baby I'm Sorry, I'm Not Sorry, quando eles me tentavam induzir a pedir desculpa, a humilhar-me, para ver se o tipo voltava ao café e tudo isso, uma música que eu usei foi uma música que eu coloquei aqui, dedicada até ao meu programador, entre aspas, dedicada, e que eu já tinha usado com o primeiro tipo, porque assim, eu dizia isto, é verdade, estes tipos todos que eles usam e tudo é uma máscara, porque na verdade a mente é do programador, é o programador que gera todos estes jogos e que instrui as pessoas. É tipo uma mente com caras diferentes. Eles usam os fantoches, que são os manipuladores, mas os fantoches estão a seguir as instruções do programador no projeto Monarca. Na verdade é tipo como se fosse sempre o programador em vários corpos, tipo como se estivesse a parasitar os manipuladores. E então, quando eu usei um vídeo da Whitney, I learned from the best, I learned from you. Eu até publiquei esse vídeo nessa tal programação em que eu falo de programadores, enquanto pai, entre aspas, no sentido, porque eu fui educada por estas pessoas, não é? No sentido que não foi uma boa educação, mas, quer dizer, algumas coisas aproveitei, no sentido que não foram boas, mas às vezes até Deus permite até o mal para que a gente aprenda exatamente até as consequências do mal, exatamente para não aceitar o mal. E então eu usei essa música da Whitney e um vídeo da Whitney que aparece um homem no meio da plateia e tudo. E era parecido até com o tipo tinha o cabelo assim pintado de ouro e tudo. E ali eu simbolizava a Whitney, né? Então eles começavam a pôr uma negra com um branco, por todo lado. Onde eu ia, começaram a fazer isso. Depois, quando foi isto de eu ver a mãe do segundo indivíduo, eu dizia, né, que a mãe parecia mestiça e indiana, devia ser por isso que eles estavam sempre a pôr os indianos à minha volta, e que eu tenho vários vídeos a dizer isso, tenho gravado todos os dias, ontem gravei, hoje gravei, ontem, eles a porem indianos o tempo inteiro
à minha volta. Agora, desde essa altura, nunca via, né? Até porque eu nem sabia isso também dele e já tinha vídeos a dizer isso, que é estranho, não sei o que é que eles estão a pôr indianos, que é referência ao tal indivíduo, que eles fazem depois várias referências, vários simbolismo, com t-shirts a lembrar e tudo isso. Eles metiam indianos. E depois, mas ainda na altura que eu vi no Facebook a mãe dele, do segundo indivíduo, do café, do segundo manipulador e tudo, eu no princípio tinha dúvidas assim, mas será que é isso indiano? Porque ela é mestiça, ela tem qualquer coisa que diz que é mestiça. Mas não sei se é raça negra, se é de raça indiana. E então eles começaram a usar também o simbolismo. Todos os dias à minha volta havia uma porção que eu sempre reparei, não, eu não via, de casais multirraciais e porem-me nos tais canais de manipulação a falar só de casais multirraciais o tempo inteiro. E isso ficou também padronizado. Eles agora, quando eu saí do café, deixei de ir ao café em julho, ou agosto, julho, acho que foi julho, deve ter sido final de julho, quando eu deixei de ir lá ao tal café e deixei de entrar no jogo, não é? Deixei de aparecer. Eles queriam que eu voltasse ao café. E o que é que eles faziam? Eles lembravam constantemente o tipo, eu tenho aqui gravações do local onde eu digo que venho à tarde, sempre tudo. Eles punham pessoas a passar a ler um livro enquanto iam a andar, homens a passar, rapazes a passar. Eu tenho vários sítios onde eu estou. Ora, ninguém vai a ler um livro, não é? Enquanto vai andar num sítio público e com muita gente e tudo, não é? Nas lojas também, quando eu ia dar uma voltinha aqui para desanuviar um bocadinho das coisas, tudo. Nas lojas passarem comigo com tipos a ler livro, a andarem ali como se fossem a ler um livro. Ninguém faz estas coisas, não era normal. E começaram também a usar um outro símbolo, que era um negro com uma branca e casais multirraciais. Eu via sei lá quantos, eu vinha aqui todos os dias, nunca via, não é? De repente, quando foi isso dos multirraciais e deu de falar disso, era todos os dias, eu tenho gravado, eu todos os dias gravo não sei quantos, eles estão o tempo inteiro a meter-me isso. E são pessoas que eles arranjam mesmo para comissionar e tudo, para juntar, que nem têm nada, eles são capazes de ver uma pessoa negra ali, um branco ali, e quando entram, e dizer, olha, eu preciso da sua colaboração, eu sou da polícia, preciso da sua colaboração, estamos numa operação, é só passar junto com esta pessoa, ali para aquela pessoa. Então, o tempo inteiro, eu tenho que sei lá quantas vezes por dia, eu sempre reparei nisso, atenção. Mas é de propósito, é uma maneira de eles me lembrarem e de conectarem com o tal indivíduo, porque eles tentaram de toda a maneira que eu voltasse ao café, porque o que eles queriam, no tema Babilónia também, era que fosse o tipo a sair e a desaparecer. Porque há aquela parte da Babilónia que a Babilónia fica viúva. Não é por acaso que agora o placar que está aqui à porta, eles tentaram isto, fizeram isto da simulação da Babilónia com os sismos e tudo, é o quê? É um placar daquele filme. E eles controlam tudo isto, eles controlam a indústria toda de divertimento, aliás, a gente sabe que é cheia de vítimas monarcas e há pessoas inclusive de lá dentro a denunciar isso. É pessoa ver na internet e ver até as minhas publicações, eu tenho publicações que se pode ver isso. E então o tema agora aqui é Viúva Negra. Porquê? Porque a Babilónia fica como viúva. E então é por isso que eles usavam o tema o teu marido, não sei o quê, nos canais e metiam tipos parecidos com ele, que ele tinha cabelo raspado e com olhos azuis e assim mesmo tipo e tudo, e metiam uma pessoa parecida comigo, mas era meu marido ou era coisas nojentas mesmo, coisas nojentas. É como referência à outra tipa, como eles no princípio meteram um tipo parecido num desses tais canais que eles vão mandando as dicas e tudo isso, manipulação com um cartaz, é a minha irmã, e depois era, à medida que isto ia avançando e depois tentarem magoar e quando pensam que a pessoa já está dedicada a essa pessoa e já está interessada e tudo, primeiro fazem a pessoa pensar que o manipulador está interessado na vítima monarca, depois fazem aos poucos pensar que afinal ele está a desinteressar e está interessado é pela outra, que é por causar o trauma e agora está interessado por nós de novo, para nos puxar, ou está interessado na outra, é assim o jogo, que é de abuso e de magoar e ao mesmo tempo de ir criando um elo de manter a vítima controlada e manter a vítima com interesse. E então eles iam fazendo isso, porque o que eles queriam, eles usavam várias referências para me lembrar do tipo constantemente, e depois já, quando eu saí dali, já era outra vez como se eu estivesse interessado. Eles mandam várias dicas para vários canais, outra vez em mim, tivesse muitas saudades, porque eles queriam que eu voltasse. Porquê? Porque eles queriam, quando chegasse a esta parte da simulação da quebra da Babilónia, que eu já tinham planeado tudo isto de Espanha e tudo, que fosse o tipo a dar gama a mim, a sair de lá. Só que eles não conseguiram que eu voltasse, porque a ideia era toda essa, que era também para essa parte. De tipo, eles quando foi do primeiro indivíduo que eles fizeram, eles tentaram fazer isto. Eu vou explicar como. Quando foi da primeira vez, do primeiro indivíduo que eles meteram no primeiro café, que é este que eu voltei
onde eu estou, onde eu tenho agora estado agora, desde que saí em julho, acho que foi em julho, do tal outro café, do segundo indivíduo. Quando ele desapareceu, eles tiraram, a última vez, como eu já disse, foi no dia do julgamento do meu processo judicial, foi a última vez que eu vi, e eu vi ainda 3 vezes, e depois eles a tentarem humilhar-me, pede desculpa, eles diziam para eu pedir desculpa para ele voltar. Eu depois expliquei o que é que eles arranjaram de esquema para isso. E eu dizia que não, e eu dizia, para te provar que eu não estou interessada e tudo, eu nem nunca mais vou aparecer agora lá, enquanto se ele aparecer, não aparecer, tanto se dá, não apareci mais. Então o que é que eles faziam quando o tipo desapareceu? Era um anúncio constantemente no YouTube. Eu tenho gravado, não sei se as pessoas conhecem, mas aqui passava constantemente em Portugal no YouTube. Então que era de dois, via-se uma guerra, via-se um soldado chinês e um soldado americano. E depois via-se os soldados a saírem com as esposas, não é? E a saírem de casa. Aquilo tinha a aparência tudo assim dos anos 50, a partir da Segunda Guerra Mundial. Então eles a saírem para a guerra. E depois havia-se a americana, supostamente, a receber uma carta e a chinesa a pensarem que os maridos tinham sumido, tinham desaparecido em combate, a pensarem que os maridos tinham desaparecido e tinham morrido. E depois, mais tarde, os maridos então voltavam a casa e beijavam a mulher. E depois eu mostro as provas disso, que eu também tenho isso. O anúncio era constantemente. E então, era eles a induzirem essa parte, porque eles sabem que eu sei o que eles estão a tentar fazer. E essa parte da Babilónia não é que ela fica viúva. Ou seja, e por isso é que eles metiam coisas com a minha aparência, ou a simbolizar a mim, pois o teu marido, vamos casar com uma mulher mais velha, eles a porem relatos de homens, e depois eu fazia-se vítima, a minha mulher traiu-me, era mais velha do que eu, e eu pensava que estava em vantagem, e ela traiu-me, andava a olhar para outros homens, e ao mesmo tempo metiam ao meu lado homens o tempo inteiro, para ver se eu dava troco, mas era assim, era sempre o abuso. Metiam um homem, e eu já sabia assim, são eles, que de repente, tudo o que era homem sozinho vinha ter comigo, e a mostrar-se interessado, quer dizer, tinha virado, sei lá, não é, a mais bela mulher do mundo de repente, quer dizer, tudo se interessava por mim. Lógico que eu sabia que eram eles, não é? E tenho a prova, que eu ia dizer isto, são eles, a mandarem os meninos pagos à hora. E eu dizia isto e gravava, tenho as provas disso, não é? E eu sabia, mas o que é que eles faziam? Aí também era com trauma, para tentar abusar. Então faziam isso, o homem vinha, passado um bocado, parecia que estava interessado em mim, eu sabia que era tudo falso, né? Passado um bocado vinha uma tipa para o pé dele, que era para humilhar, não é? Tipo, depois já se virava e tudo tipo a desprezar, que era só uma coisa, não é? Só para usar. Ou seja, é isso que eles fazem o tempo inteiro, não é? Mas que eu já sabia, não cai na esparrela, não é? Isso eles fazem, como eles fazem com a Igreja da China e tudo, em serviço de inteligência, eu tenho testemunhos das pessoas a dizerem que eles usam estes manipuladores também para fingir que estão interessados nas pessoas, para corromperem, especialmente cristãos, tudo eles fazem comigo. Aliás, não é coincidência que tudo o que eles fazem. Eu até pus um vídeo deles usarem empresas de telecomunicações, da luz, da água, como nesses vídeos dos chineses da Igreja da China, eles não sabem exatamente o que eles fazem comigo. Não é coincidência, não é? Porque são serviços de inteligência também, eles têm os mesmos métodos, espionam-se uns aos outros, eles colaboram com processos de controle de agentes e tudo isso, não é por acaso, não é? Porque tudo são serviços de inteligência mesmo. Quem persegue, na China, por exemplo, persegue a Igreja, os cristãos, por exemplo, é porque são serviços de inteligência, porque vê os cristãos como uma ameaça ao governo. E são sempre serviços de inteligência, não é coincidência, eles fazem exatamente isso, eles põem estes tipos não só para nos corromperem, mas para nos causar instabilidade, para nos manipular, e é com esse intuito que eles fazem isso. Então era isso que eu queria dizer, eles até com o primeiro tipo eles tentavam isso, que era para induzir também essa parte do tema da Babilónia, né? Que ela fica sem marido de repente e tudo, fica viúva. Nunca teria interesse nenhum dos tipos quando eles vinham com estas histórias de bater sempre abaixo. E uma outra coisa muito interessante, sempre que os tipos desapareciam, e algumas vezes eles até estavam uns dias sem aparecer, era sempre um sofá no meu caminho ao pé do lixo. Depois eu explicarei, isto tem a ver com um sofá que eles meteram na escada do meu prédio, quando foi do carro sucata. É o trono do julgamento, depois eu explicarei este jogo todo, e
porque é que começou esse simbolismo. Eu tenho as provas, sempre que eles desapareciam, que um destes tipos desaparecia por uns dias, especialmente o segundo, porque o primeiro foi pouco tempo e foi só quando ele desaparecia e algumas ocasiões. Mas com o segundo, ele de vez em quando estava uns dias sem aparecer, porque primeiro aparecia todos os dias, depois, quando apareceu a outra tipa, especialmente quando ele aparecia com a tipa, que não era sempre com a tal mulher, ele estava uns dias sem aparecer, como se calhar entender, a indução que eles queriam fazer é, pois ele agora está entusiasmado com a outra, prefere a outra, nem aparece aqui. É essa a indução, é esse todo o jogo. De trauma e abuso e de espicaçar e de humilhação e tudo isso. E então eles tentaram também com estes estratagemas, tipo a passarem com um livro a ler, enquanto passavam por mim a lerem na via, aqui mesmo, público, e fora do sítio onde eu estou, onde eu costumo estar à tarde e tudo. Várias coisas, e era sempre negra com branco e continuam a fazer isso. Era sempre maneiras de eles me tentarem lembrar do indivíduo para ver se eu voltava ao café, porque eles queriam, era que fosse o indivíduo, quando tivesse chegado a esta altura do que eles fizeram em Espanha e tudo isto, eles queriam que fosse o indivíduo aparecer, deixar-me a mim. Só foi o contrário, né? É ter os pés no tipo e deixa-me aparecer. Mas isto também era um plano deles. E pronto, é isto que eu queria. Há mais coisas que eu tenho muita coisa para explicar, são anos, todos os dias, é em rede, é fora, são em redes, dentro tem redes, porque é difícil de explicar, porque eles estão sempre a criar em redes, sempre a criar. Porque o projeto Monarca é a base, é isto. São jogos místicos, são jogos de assédio, de trauma, de ofensa, de humilhação, de sadismo contra nós e de inversão de papéis, não é? De tentar caluniar-nos, tentar perverter tudo o que a gente é, tudo que a gente, tudo que eu apresento que eu gosto ou que tenho em consideração, eles atacam, como fizeram com a China. Tudo que eu mostro uma ligação afetiva, eles tentam destruir, como com os meus animais de estimação. Não foi só com os passarinhos, com o meu gatinho, foi com os pitainhos que tinha, foi vários animais, com um gatinho da rua que eles queimaram com água a ferver, o bichinho andava todo em carne viva. Foi tanta maldade, tanta crueldade, que é muita coisa a contar e é muita coisa que tem que ir aos poucos, né? Tudo isto é muito complexo, é muita informação, com anos, todos os dias, com estas coisas, com forjas em redes. Eles têm operativos só para estas, para nos infernizar, eles encarnar o dia inteiro. E é muita coisa, né? Mas pronto, deixo aqui mais, vou aos poucos mostrando algumas coisas e as conexões disto tudo, para se entender, não é? Não há como inventar isto, não há não há lei de probabilidade que torne isto impossível. Até que isto tem que ser desclassificado, o projeto Monarca, porque ele existe, ele é real, os serviços de inteligência estão a fazer isto, estão a prejudicar muita gente, estão a atacar muitas pessoas inocentes, muitos alvos civis, e isto tem que parar, tem que ser controlado. E a minha luta é essa, eu não vou parar, até realmente isto ser reconhecido e ser travado e ter limites.